milhões dessas pessoas fazem esse acesso através de dispositivos móveis. Tá? E trazendo esse parâmetro aqui para o mês, então dá os 92 milhões de acesso mensal e 77 milhões de acesso feitos através de dispositivos móveis. Isso está extremamente ligado com uma estratégia que o Facebook tem tomado como empresa. O Facebook ele tem apostado em duas grandes vertentes como empresa. Então, a primeira vertente é distribuir a audiência, ou seja, distribuir os acessos por interesse. Então, pessoas que estão interessadas em grupos. Por exemplo, ela criou um aplicativo só direcionado a grupos. Pessoas que estão interessadas a foto, ela adquiriu o Instagram. Pessoas que estão interessadas em chat, em conversa, ela adquiriu o WhatsApp. E outra grande frente que o Facebook tem como visão de empresa aí é todas as forças no mobile. Ou seja, então todos os produtos que o Facebook está desenvolvendo e que está aprimorando são focados para dispositivos móveis também. A gente pode ver através desses números aí de volume de acesso. Então a plataforma está se preparando para isso. Tá? Antes da gente entrar um pouquinho na parte de conteúdo, eu quero deixar 3 grandes pontos aqui. Tá? O primeiro o Newsfeed é o lugar mais importante do Facebook. O Newsfeed, ou seja, o feed de notícias, é o principal ponto do Facebook. Hoje, praticamente 60% do tempo que os usuários passam no Facebook, eles se concentram no Newsfeed. Tá? Então, o Newsfeed, tanto aqui mobile, tanto para dispositivos móveis, smartphones, quanto a versão desktop. Tá? Os outros 40% do tempo é dividido aí, principalmente entre participação ativa em grupos, então grupos de discussão, e também em jogos e aplicativos. Tá? Um ponto importante que vale a pena destacar aqui é que o tempo de permanência nas páginas de empresas é muito baixo. Então, por isso a importância de a gente ter um conteúdo altamente relevante para o newsfeed do usuário. Então, desse tempo total, estima-se que apenas 0,8% do tempo, ou seja, menos de 1% do tempo que os usuários passam na rede social, ele se concentra nas páginas. Ou seja, os usuários dificilmente vão até a página das empresas. Então, por isso o conteúdo tem que ser altamente relevante e fazer parte do newsfeed deles. Ok? O segundo ponto é que o newsfeed ele é recheado de histórias, e são histórias reais, de pessoas reais. Então, o Facebook ele é formado por pessoas. Então, a gente tem que ter muito claro isso, que o que nós consumimos ali, o que nosso usuário consome no dia a dia, são histórias de pessoas que estão no grupo social dele, são empresas que ele tem uma afinidade de alguma forma. Tá? Então, é muito importante. Isso é claro, porque as pessoas gostam de se sentir únicas e ao mesmo tempo conectadas. Então, o Facebook e o Newsfeed permitem que a gente tenha essa conexão one-to-one. Então, um para um, diretamente com o nosso usuário, com o nosso cliente ou com o nosso possível cliente. E outro ponto que boas histórias são simplesmente boas histórias. Não é porque é uma boa história do Facebook ou um bom post para o Facebook. Que realmente boas histórias elas são pensadas, elas têm um início, um meio e um fim. Então é importante, quando a gente for trabalhar o nosso conteúdo, a gente tem que entender que boas histórias são apenas boas histórias. Tá bem? Agora eu vou trazer um pouco também, trazer alguns pontos aí de destaque que a gente deve ter para como pensar bem conteúdos para o Facebook. Tá? Então, eu trouxe 10 tópicos rápidos aqui, e o primeiro é esse. Então, uma marca é um ponto de vista. O que quer dizer isso? Tá? Essa marca ela precisa ter uma posição. Essa posição ela precisa ser clara.
Ou seja, o que é essa posição? É fazer escolhas. Então, ao contar a sua história, ao contar uma história, você definir um ponto de vista, você definir qual o ponto de voz, você definir quem é a sua audiência específica. Então, é você aproximar a sua mensagem diretamente do teu público, tá bem? Então, você usar termos que o teu público iria usar, imagens que criam uma associação para o teu público, mostrar os valores da tua marca e valores da empresa alinhadas com o público, tá? Isso é o que a gente vê muito claramente em grandes marcas, por exemplo, eu gosto de citar muito aqui o exemplo da Dove, tá? A Dove, ela vende beleza para a mulher comum, né? Então, se você, por exemplo, se você entrar no Facebook da Dove, você vai ver que ela está falando com a mulher comum, com a mulher sem estereótipo, com aquela mulher que não é a top model. Ela fala com a mulher do dia a dia. E toda a sua comunicação está alinhada para isso, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, principalmente aí analisando o nosso público, tá? O segundo ponto que eu gostaria de levantar aqui conte histórias, não apenas fatos. Tá? Então procure trazer, através do conteúdo, uma sequência de histórias, uma sequência de informações que tenham uma continuidade. Né? Eu gosto de trazer aqui esse exemplo das fábulas. Quem nunca aprendeu alguma coisa com a mãe, com a avó, com os tios, através de histórias? Então, a sua marca, a sua empresa, ela, através de storytelling, através de contação de histórias, defendendo a sua posição, defendendo quais são, são as suas visões, qual é o seu público, sempre se aproximando do seu público, tá? Através de histórias, não apenas fatos ou informações, ou seja, não apenas imagens atiradas numa timeline. Tá? Um terceiro ponto aqui que eu destaco são que animais, bebês, enfim, essas imagens que a gente, por costume, vê algumas marcas utilizando, tá? Elas não têm nada a ver com o nosso negócio, então a gente não deve usar. Então a gente só deve usar, por exemplo, animais, bebês, coisas cativantes que vão gerar likes, que vão gerar alta visibilidade. Poxa, se a gente realmente trabalhar com esse público, entende? Aquela questão que eu falei do alinhamento do nosso conteúdo, da nossa história com o nosso público. Afinal, a gente está aqui para gerar resultado de negócio. A gente está usando o Facebook para que, no fundo, nos gere vendas, nos gere leads, nos gere contatos altamente qualificados. A gente não está aqui para ganhar like, para ganhar compartilhamento. Tá bem? Então, esse é outro ponto que tem que ficar claro. De usar imagens adequadas para o nosso público. Tá? Outro ponto é explorar o poder das imagens. Então, hoje no Facebook, nós temos praticamente toda a área de um post dedicado a imagens. Então, nós temos uma área gigantesca para imagens e a gente deve usar essa área de forma estratégica. Tá? Principalmente por quê? Porque o consumo hoje, basicamente, é feito através de smartphones. Então, acesso ao Facebook. Telas pequenas. Tá? A imagem ela tem que destacar, ela tem que chamar a atenção no percorrer de todo aquele newsfeed. Ou seja, então a pessoa está lá sendo bombardeada por diversos tipos de conteúdo. O nosso conteúdo deve se destacar durante desse volume de informações, e a forma da gente se destacar é realmente através da imagem. Tá? E imagens provocam reações, provocam ações. Então a gente deve usar as imagens e explorar o uso e o poder delas. A gente tem aquela antiga metáfora que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E no contexto atual do Facebook, isso se aplica e muito. Tá? Outro ponto, mobile first.
O que é mobile first? É pensar o nosso conteúdo partindo do princípio de smartphones. Então, se a gente sabe que o maior volume de pessoas que acessam o Facebook diariamente é através de smartphones, o nosso conteúdo primeiramente deve ser pensado para smartphones. Tá? Então, nesse sentido, a gente deve pensar em como a imagem vai ser otimizada para o smartphone, ou seja, como ela vai gerar destaque no smartphone, e principalmente como o nosso texto vai se destacar no smartphone. Então, mais para frente eu vou falar um pouco de otimização, e é como pensar textos curtos para que naquela telinha, né, na telinha pequena do smartphone, a nossa imagem se destaque das outras informações do newsfeed, e como o nosso texto, através de poucas palavras, ele entregue realmente a mensagem que a gente quer passar. Tá? Então, acho que aquela primeira frase representa um pouco do contexto atual que a gente vive. O dedão é o novo controle remoto. Eu sei que vocês trabalham com um público que é de algumas idades um pouco diferentes, mas a gente pega hoje, por exemplo, o mercado de smartphone, de celulares e smartphones no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 270 milhões de aparelhos. E desses 270 milhões de aparelhos, quase 70% desses aparelhos já são smartphones. Ou seja, então o nosso público, não todo, né? Mas nosso público já se encontra quase todo aí no smartphone. Ou seja, já consome o Facebook através de dispositivos móveis. Então a gente tem que pensar no nosso conteúdo alinhado para esses dispositivos móveis, tá bem? Outro ponto aqui, muito importante para a gente pensar e produzir conteúdo para o Facebook, é que a gente não precisa ser apenas um criador de conteúdo. A gente pode ser um curador de conteúdo. Como eu falei, boas histórias são boas histórias não só no Facebook. Então, por que não trazer boas histórias do dia a dia de nossos clientes, boas histórias de casos que aconteceram, que acontecem no dia a dia da empresa de vocês? Por que não utilizar aí histórias de parceiros de conteúdo, de pessoas que são usuários dos produtos de vocês, de fãs da empresa de vocês? Tá? Então o conteúdo nem sempre precisa ser exclusivo no sentido de a empresa está criando e gerando esse conteúdo. A gente pode fazer essa curadoria de conteúdos que estão ao nosso redor. São histórias do dia a dia, são casos, são momentos emocionantes que vocês vivem no dia a dia da empresa de vocês. Por que não trazer esse conteúdo para o Facebook também? Tá? Outro ponto é experimente. Então, não existe uma fórmula do resultado, principalmente no negócio de vocês. A gente sabe que existem alguns pontos que são de otimização, mas o principal ponto é teste, experimente, analise as métricas, analise os resultados. Então, um tipo de imagem, a gente parte de uma hipótese, não, uma imagem com uma pessoa vai dar um alto resultado. Ótimo, testamos essa hipótese. Realmente, deu alto resultado. Gerou um número de leads muito grande para a nossa base, a gente conseguiu gerar muitos contatos. Mas por que não fazer um teste? Não, agora vamos fazer um teste onde a gente vai usar uma imagem, não com pessoas, mas apenas com um texto. Onde nessa imagem terá um texto em destaque. A gente fez esse teste. Poxa, esse teste, olha só, gerou 2 vezes mais leads, 2 vezes mais contatos. Então, é justamente essa experimentação que a gente deve fazer. Aí, tanto de imagens, cores, palavras, ou seja, textos, tá? E se não der certo, paciente, a gente tomou um aprendizado com relação a isso. Então, horários de publicação, tamanhos de conteúdo, esse tipo de experimentação que a gente deve fazer no nosso conteúdo, inicialmente, tá? Para entender qual
comportamento ou que tipo de conteúdo dá mais resultado com o nosso público. Né? Qual tipo de conteúdo que vai nos gerar mais leads, que vai nos atrair mais visitas para o nosso site. Tá bem? Então, lembrando que formula essa hipótese e testa essas hipóteses para que a gente consiga visualizar se elas são reais ou não. Tá? E sempre buscando aprendizado, principalmente. Tá? Outro ponto de destaque é crie conteúdos que você mesmo compartilharia. Então a gente tem essa questão de muitas empresas que contratam agências, que têm um produtor próprio de conteúdo, mas você acessa a página da sua empresa, você acessa os conteúdos que a sua empresa está publicando, e você pensa, nossa, eu não compartilhei esse conteúdo, eu não levaria esse conteúdo para a minha rede social, para as pessoas com quem eu me relaciono. Poxa, se isso está acontecendo, alguma coisa está muito errada. Tá? É aquela velha metáfora, né? Você só vende o que você confia, ou que você usa. Então, isso se aplica também para os conteúdos do Facebook. Crie conteúdos que você mesmo compartilharia. Tá? Crie conteúdos que você confia, que você realmente gosta. Para que dessa forma você sabe que o seu público vai gostar também. Ok? E para finalizar essa parte aqui de dicas para a produção de conteúdo, o alinhamento de conteúdos, né? O conteúdo certo para pessoas certas. Então a gente tem hoje 1,3 bilhões de pessoas no Facebook. Mensalmente 90 milhões de pessoas no Brasil. Então isso não quer dizer que você deve falar com essas 90 milhões de pessoas. Você deve falar com as pessoas que são o seu público. Você deve falar com tom de voz, com palavras, com imagens alinhadas ao seu público. Então, usar o conteúdo certo para essas pessoas. Tá? Buscando aí entender a necessidade dessas pessoas, entender quais são os pontos principais de interesse dessas pessoas. Tá? Para que a nossa imagem, o nosso texto, para que tudo que a gente faça esteja alinhado com o nosso público. Tá? Então a gente não precisa conversar com 1 milhão de pessoas, mas a gente pode conversar com 200, 300 mil pessoas e ter um público altamente engajado com o nosso conteúdo e que nos traga muitos resultados. Tá? Que traga realmente resultados para o nosso negócio. Tá? Tanto vendas direto, como geração de leads qualificados, para que depois a gente possa se relacionar com esses leads, nutrir esses leads e ter mais resultados através desses leads, tá ok? Agora eu vou entrar um pouquinho num ponto, tá, de otimização. Então, lembrando que o Newsfeed é o local mais importante aí do Facebook, então são algumas otimizações, alguns pontos básicos que eu vejo muitas empresas errando. Tá? São dicas simples que vão ajudar bastante vocês aí na otimização de conteúdos para o Newsfeed, ou seja, a produção de conteúdos para o Newsfeed. Tá? O primeiro ponto é otimizar as imagens. Então lembra que eu falei que o Newsfeed é o ponto mais importante e a gente tem que pensar no mobile first. Tá? E para isso, existe um tamanho de imagem, tá? Que é um tamanho de imagem que o Facebook usa basicamente aí para publicidade, mas ele é um tamanho de imagem que se aplica e muito para os conteúdos. Tá? Então ele é um tamanho de imagem aí de 1200 por 628 pixels. E o principal ponto diferencial desse tamanho é que ele, de forma automática, se redimensiona para dispositivos móveis e também desktops. Tá? Então, sempre que você for pensar um conteúdo, pensar uma imagem para o Facebook, busque otimizar para essa dimensão. Tá? E outros pontos de destaque.
aqui a gente deixa bem claro qual é o texto. Por exemplo, a gente está usando uma chamada para ação direta nessa imagem. Então, por exemplo, receba uma avaliação do marketing digital de sua empresa. Tá? Esse é um post que a RD está fazendo, que a Resultados Digitais fez. Então a gente deixa bem claro aqui aí no texto, e a gente dá destaque para esse texto e a gente usa uma imagem complementando esse texto. Então o usuário que acessa através do smartphone ou através do próprio computador vai estar vendo um destaque nessa imagem. Então ele vai estar vendo claramente o que é o texto, do que se trata aquele conteúdo e também uma imagem complementando esse texto. Tá? Então o que a gente chama de proposição única. A imagem e o texto se completando. Tá, ok? Outro ponto que eu vejo, tá? Empresas que fazem o embed de um conteúdo, de um post, por exemplo, de blog ou de um post do seu site e acabam deixando a URL no texto, na descrição do texto. Então, a partir do momento que você que você envia essa URL para o Facebook, ele faz esse embed, ou seja, ele embeda essa URL, ou seja, o conteúdo desse site, diretamente na publicação. E a partir do momento que ele que ele embedou esse conteúdo na publicação, a gente pode vir e já excluir essa URL aqui da publicação. Então, mais ou menos o que acontece aqui. Então, antes a gente tinha a URL, a gente embedou, depois a gente pode excluir a URL e utilizar esse espaço para a gente usar nosso texto aí de apresentação, nosso texto de chamada de ação. Tá? E outro ponto aqui já é a otimização desse texto. A gente tem que buscar basicamente textos curtos. Tá? Então, textos aí de até 150 caracteres, para que, lembrando, no dispositivo móvel a gente consiga ter um destaque no nosso conteúdo, tá? Para que a gente não encha o nosso usuário ali de muitas informações, tá? Porque nosso principal desejo com esse tipo de conteúdo aqui, onde a gente utiliza links, é que o nosso usuário venha, clique nesse link e vá para o nosso site. Tá? Então essa é a nossa principal meta com esse tipo de conteúdo aqui, onde a gente embeda links. A gente quer gerar resultado, a gente quer levar o tráfego do Facebook para o nosso site, para que essa pessoa caindo no nosso site, ele possa se relacionar com nossos conteúdos, tá? Ele possa adquirir, ele possa enviar um contato, entrar com o formulário de contato, ou se a gente tiver materiais ricos, por exemplo, um e-book, para que ele entre no nosso site, acesse esse conteúdo rico, se converta como um lead da nossa base, para que a gente possa se relacionar com ele aí através de e-mail marketing, através de outros canais. Tá? Então, por isso que o texto ele precisa ser curto, ele precisa ser uma chamada para ação. Ele precisa despertar esse interesse e precisa fazer com que o nosso usuário, esse usuário do Facebook, faça uma ação. Então, a ação é entrar no nosso site e começar a se relacionar com outros conteúdos nossos. Tá bem? Outro ponto que poucas empresas fazem uso e que dá muito resultado é o que a gente chama de grito do time. Tá? E o que é esse grito do time? Usar a nossa rede social, ou seja, usar as pessoas que estão ao nosso redor, que estão na nossa empresa, que são clientes fiéis ou clientes que se relacionam muito conosco, para que, através dessas pessoas, desses clientes, a gente consiga ter um alcance orgânico inicial alto, ou seja, a gente atinja mais pessoas através do nosso conteúdo. Tá?
Essa é uma estratégia que a gente utiliza muito aqui nos resultados digitais. Sempre que sai um conteúdo novo no nosso blog, a pessoa que produziu esse conteúdo para o blog da Resultados Digitais envia para todos os colaboradores da RD um e-mail com todos os links. Então, o link para compartilhamento no Facebook, o link para compartilhamento no LinkedIn, no Google+, no Twitter e também o link direto para esse post. Tá? Então, o conteúdo ele já não sai do zero, ele já parte do mais um. Ou seja, ele não vai para a timeline buscando likes ou buscando visibilidade aí através dos usuários que você tem na sua base. Não, ele já parte das pessoas que você tem na sua empresa. Tá? Então, o grito de time é uma estratégia que funciona muito. Principalmente porque, desde o ano passado, o Facebook fez algumas mudanças no seu algoritmo de conteúdo do Newsfeed. E o que são essas mudanças? Ele acabou penalizando praticamente todas as páginas de empresa. Então, o teu conteúdo, hoje ele não aparece para 100% dos usuários que você tem na sua base. Ou seja, ele não aparece para, por exemplo, as 1000 pessoas que curtem a sua página. Esse número, ou seja, esse alcance, ele é apenas para 3 a 6% dessas pessoas. Em alguns casos, ou seja, páginas que têm um número muito alto de fãs, esse número ainda é menor. Então, quando uma página publica um conteúdo, esse conteúdo vai chegar para 0,5% ou 1% das pessoas, ou seja, dos fãs que estão nessa página. Então, por isso que a gente deve utilizar essa estratégia do grito do time. Tá? Para que através do nosso time, o algoritmo do Facebook entenda que esse conteúdo já tem uma relevância e comece a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então, para que a gente, de forma gratuita, a gente consiga ter um alcance um pouco maior do que simplesmente a gente publicar na nossa página e deixar que esse conteúdo chegue para os fãs da nossa empresa. Tá bem? Visando essa mudança aí que o Facebook fez, ele começou a aplicar, ou seja, a trazer novas formas de publicidade. Então, como a principal fonte de receita hoje do Facebook como empresa é a publicidade, ele começou a penalizar o conteúdo orgânico. Então, nossos fãs basicamente não recebem mais os nossos conteúdos. E por isso que ele desenvolveu novas formas de publicidade. Aí, tanto de formas direcionadas a conteúdo ou objetivos específicos, como alcançar, por exemplo, pessoas interessadas em instalar um aplicativo, tá? E também direcionados a conteúdo, para que mais pessoas recebam o nosso conteúdo e que através dessa publicidade a gente consiga realmente gerar ações para o nosso negócio. Então, fazer uma venda direta, por exemplo, ou levar pessoas para o nosso site para que a gente consiga gerar mais leads para a nossa base. Tá? Hoje, esses são os 10 tipos basicamente, de publicidade que o Facebook tem. Tá? Dentro desses 10 tipos, eu destaquei aqui alguns que eu vou trazer para vocês que fazem muito sentido no contexto das empresas de vocês. Tá? Que são formas de publicidade que vocês buscando aí, objetivos diferentes, mas que no fundo são objetivos relacionados ao negócio, tá? E que a gente pode utilizar. Mas então, só contextualizando rapidamente, são esses 10 tipos. Então a gente tem aí desde campanhas com o objetivo de levar pessoas para o site, de promover uma página especificamente buscando aumentar o número de fãs, impulsionar publicações específicas, aumentar o envolvimento ou a instalação de aplicativos, aumentar a participação em eventos da sua empresa. Então, sua empresa cria um evento
eu vejo esse tipo de publicidade sendo muito utilizada por empresas do setor, principalmente de serviços, né? Então, casas noturnas, promoters de festas, utilizando muito essa participação em eventos. E outros dois pontos que são muito importantes e são muito interessantes, que é obter ofertas, ou seja, então você faz a publicação de uma oferta, você oferece um produto com desconto diretamente para os usuários, ou seja, buscando a venda direta. Tá? E, por último, obter visualizações do vídeo. Então, essa é uma atualização recente aí, que entrou no final do ano passado, basicamente. O Facebook, ele basicamente criou uma concorrência direta para o YouTube. Então, ele criou aí uma atualização e ele criou publicações em vídeo que são rodados diretamente no Facebook. Então, principalmente ele quer que as pessoas façam upload e rodem os vídeos diretamente no Facebook e não no YouTube como acontecia. Aí, para isso ele também criou essa forma de publicidade aí em vídeo. Tá? Então agora eu vou entrar um pouco especificamente aí em formatos de publicidade que podem ter um ótimo resultado para os negócios de vocês. O primeiro ponto que eu trago aqui são ofertas patrocinadas. Tá? Então é uma oferta diretamente aí, focando em venda. Tá? Então onde a gente oferece um produto, esse produto com um desconto específico para que se venda, tá? Uma data de validade e um limite de obtenções, ou seja, um limite de clientes que podem adquirir esse produto. Né? Então você tem um produto X, você quer vender 10 desse produto com desconto de 50%. Então você pode fazer um anúncio, uma publicidade direcionada para essa oferta, para esse produto específico. Tá bem? Outro formato de publicidade que eu destaco aqui, que vai muito a calhar, talvez aí com as empresas de vocês, é a impulsionar publicações. Tá? Só que não é simplesmente impulsionar as publicações para que ela tenha um alcance maior, mas é impulsionar publicações estratégicas, ou seja, impulsionar publicações que vão trazer leads para a nossa base, ou seja, impulsionar publicações de materiais ricos, tá? Onde, através dessa publicação, a pessoa é direcionada para uma página de captura, é direcionada para uma landing page, e dessa forma ela vira um lead na nossa base. Então, ela virando um lead, a gente já se relaciona com ela. Tá? É basicamente esse tipo de impulsionamento que a RD utiliza hoje. Nós temos por costume publicar um material rico por mês. Então a gente tem um grande material rico. Por exemplo, desse mês, foi o que aconteceu semana passada, foi esse Hangout. Esse Hangout aí que falava sobre a produção de conteúdo. E esse foi um post que a RD ela impulsionou. Então a pessoa clicava nesse link, ia para essa página de captura e já caía como um lead na nossa base, como um contato que a gente tem. Então por isso aí a importância da gente produzir conteúdos ricos, produzir materiais ricos, ou seja, produzir ofertas iscas para trazer mais leads, mais contatos para a nossa base. E aí, através do impulsionamento, fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Tá? Outra forma de publicidade aqui que eu trago destaque é enviar pessoas para o site. Naquela mesma levada ali do impulsionar posts, a gente faz uma campanha direcionada em levar pessoas para o nosso site. Tá? Então, é um tipo de publicidade muito utilizado para você atingir públicos específicos, tá? Com
interesses específicos e com materiais específicos. E esse conteúdo, ele basicamente não vai aparecer no feed da sua página. Então esse conteúdo aqui, ele vai estar funcionando semelhante ao impulsionamento de post, só que é o que a gente chama de dark post. Ou seja, é um post que no feed dos usuários que irão receber essa publicidade vai aparecer como se fosse um conteúdo que a nossa empresa publicou, só que quando o nosso público, ou seja, os nossos fãs da página forem entrar na nossa página, eles não vão ter esse conteúdo. Então vai ser um conteúdo que a gente vai direcionar apenas para um público específico. Tá? Ou seja, apenas para uma segmentação específica de público que a gente quer. Tá? Depois eu vou entrar um pouco mais aí nos tipos de segmentação que é possível a gente fazer com o Facebook. Tá? E daí eu vou falar um pouquinho mais de direcionamentos que a gente pode ter para esses conteúdos aqui. Tá bem? Então esse é um outro tipo de publicidade que é muito estratégico a gente utilizar para os nossos negócios. Outro ponto que eu trago de destaque aqui é um tipo de direcionamento, um tipo de publicidade baseado em localização geográfica. Então ele permite que a gente alcance pessoas que estão num raio aí de no mínimo 1 quilômetro da nossa empresa. Eu fiz aqui uma simulação tomando como ponto central a resultados digitais. Então, se eu fizesse uma publicação para pessoas que estão próximas a resultados digitais, eu teria um alcance de 13 mil pessoas. Tá? E como que eu posso utilizar essa possibilidade de publicidade de forma estratégica? Olha só, se eu tenho um local físico, por que eu não posso enviar publicidade segmentada para pessoas que estão dentro do nosso público-alvo e que estão também passando pela região da nossa empresa? Tá? Outra forma estratégica que eu posso utilizar esse produto aqui, esse tipo de publicidade, é buscando aí pessoas que estão no raio de atuação dos nossos concorrentes, por exemplo. Então, se você tem um concorrente direto, né, se você tem uma empresa aí que bate de frente com você na sua cidade, por que não usar para fazer uma oferta, por exemplo, de desconto para pessoas que estão passando ou que estão na região do nosso concorrente? Tá? Então, esse é um tipo de publicidade que a gente pode ter um uso altamente estratégico. Tá, ok? Entrando um pouco agora nos tipos de segmentação que a gente consegue fazer através das publicidades, aí, dos tipos de publicidade do Facebook. Então, como que a gente alinha, ou como que é possível a gente alinhar as nossas publicidades, ou seja, os nossos anúncios no Facebook para o nosso público. Tá? Então, hoje nós temos aí, basicamente, são 5 tipos de segmentação. Tá? A primeira são dados demográficos. Então, permite que a gente faça uma segmentação aí por idade, por sexo, por interesses. Então, a gente consegue colocar por graduação, por dados demográficos mesmo do nosso público. Aqui eu tenho um exemplo de informações de dados demográficos. Eu coloquei simplesmente a cidade de Florianópolis e coloquei a idade de 18 a 45 anos. E ele já me deu insights do público de Florianópolis. Então, por exemplo, eu tenho um público aí basicamente de 25 a 34 anos em Florianópolis. Ou seja, 37% do meu público de 25 a 34 anos são nessa faixa etária de idade. Do público total de Florianópolis para essa faixa de idade, eu tenho aí 55% mulheres e 45% homens. Então eu consigo, por exemplo, criar publicidades e imagens de publicidade e textos direcionados a homens e a mulheres. Por quê? Porque esse público, homens e mulheres, têm comportamentos diferentes. O homem tem
um interesse em alguns determinados assuntos e mulheres têm outros. Alguns tipos de imagem, eles são muito mais alinhados com o público feminino do que com o público masculino. Então, a gente pode criar um tipo de segmentação para a nossa campanha. Então, a gente pode fazer também essas campanhas direcionadas para o público feminino e público masculino, tá? Baseadas em informações demográficas, tá, ok? Outra possibilidade de segmentação são conexões. Então, permite que a gente atinja, por exemplo, pessoas que estão conectadas a um determinado tipo de página, ou a uma determinada página, ou que estão ligadas não a uma página, por exemplo, pessoas que não estão ligadas à minha página, ou pessoas que estão ligadas à página do meu concorrente, por exemplo. Tá? E com isso você pode utilizar essas conexões avançadas para que, por exemplo, você atinja somente amigos de pessoas que estão conectadas à sua fanpage hoje. Tá? Para que dessa forma, com uma promoção, enfim, ou um conteúdo, ou impulsionar um conteúdo, você atinge apenas pessoas que não estão ligadas à sua fanpage. Tá? Esse então é outro tipo de segmentação que a gente consegue fazer no Facebook. Né? Então aqui eu trouxe um outro dado do Facebook Insights, trazendo por interesse aí. Então buscando pessoas que estão em Florianópolis, naquela faixa etária lá, de 18 a 45 anos, quais são os tipos de página que essas pessoas mais curtem, mais se relacionam. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis a gente tem, sim, eu moro em Floripa, Prefeitura de Florianópolis. A gente tem Figueirense, né, que é o time local aqui de Florianópolis. Nós temos o Diário Catarinense, que é o principal jornal da cidade. E a gente consegue ter também aqui o número de audiência, ou seja, quantas pessoas que essa página especificamente está atingindo aqui na região. E qual que é a afinidade daquele público com essa página. Então, se por exemplo você se você trabalha com público idoso, tá? Com público, um pessoal que tem um pouco de idade, então um pessoal um pouco mais velho, a gente pode trabalhar com, por exemplo, páginas ou entender, né, ou através desse Facebook Insights, o comportamento dessas pessoas. Entender, por exemplo, será que meu público são pessoas que estão curtindo uma página, por exemplo, eu tenho netos e eu adoro meus netos? Então a gente consegue ver a afinidade desse nosso público com páginas específicas. E daí está direcionando campanhas baseado nesses interesses aí, nessas páginas. Tá bem? Outra possibilidade aí de segmentação é por localização. Né? Então, a gente tem aquele anúncio lá já localizado para pontos específicos, mas também permite que a gente faça ou alcance pessoas aí numa cidade específica ou numa macro-região. Então, aqui eu coloquei, eu segmentei para Florianópolis, por exemplo, e 20 quilômetros ao redor de Florianópolis. Então, pegando aí a grande Florianópolis, a região metropolitana aqui da capital. E mais para baixo eu fiz algumas outras segmentações, tá? Mas para vocês terem uma ideia, eu estaria atingindo aí um público de 22 mil pessoas, só utilizando aí Florianópolis e 20 quilômetros ao redor como segmentação. Tá? Então permite que, por exemplo, se você atinja uma micro-região da sua cidade, mais algumas 4, 5 cidades ao redor, permite que a gente faça uma segmentação mais avançada aí, para que a gente atinja essas cidades ao redor. Então, para que a gente expanda as fronteiras aí do nosso conteúdo, da nossa publicação patrocinada, do nosso post, tá bem? Da nossa publicidade. Outro ponto que é muito interessante que comportamentos. Comportamentos a gente consegue fazer uma segmentação avançada nas nossas campanhas, basicamente por comportamentos dos usuários. Então, por exemplo, usuários que estão em viagem, usuários que não estão no seu local de origem, usuários que casaram recentemente, ou usuários que fizeram aniversário nos últimos 30 dias. Então,
baseado em diversos tipos de comportamento. Assim, então, por exemplo, usuários que utilizam determinado tipo de sistema operacional no seu computador. Então, a gente permite que a gente faça esse tipo de segmentação na nossa campanha também. Tá? Aqui eu trouxe os 3 principais pontos de direcionamento das campanhas de Facebook Ads. Tá? Então, o principal ponto que a gente tem aí é o Newsfeed Mobile, ou seja, somente campanha, a gente consegue fazer campanha somente para smartphones. O Newsfeed Desktop, ou seja, então, apenas para computadores, tá? E anúncios de coluna direita. Hoje nós temos basicamente aí, esses 3 tipos de visualização, ou seja, de ponto de entrega de publicidade dentro do Facebook. Tá? Sendo que, basicamente, o Newsfeed, tanto mobile quanto desktop, é o tipo de anúncio que tem um resultado muito mais efetivo. Então, campanhas aí visando a geração de leads e visando resultados diretos, o Newsfeed e desktop principalmente é o que tem principal retorno, tá? Então as empresas estão utilizando, o principal modelo que as empresas estão utilizando. A coluna direita é muito utilizada para eventos e momentos sazonais. Então, por exemplo, se você tem um evento ou um curso ou um webinar, enfim, é um tipo de publicidade que tem muito resultado para esse tipo de oferta. Ok? E outro ponto aqui que eu trago de destaque é que permite que a gente faça a programação de anúncios. Então a gente consegue, por exemplo, programar anúncios apenas para horários e dias específicos. Então, se a nossa empresa, por exemplo, funciona só em horário comercial, a gente pode programar para que nossos anúncios funcionem apenas em horário comercial. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a geolocalização para pegar pessoas que estão a 1 quilômetro da minha empresa, e essa publicidade só vai funcionar em horário comercial. Tá? Então, esses são os tipos de segmentação que é possível a gente fazer através do Facebook. A gente pode fazer segmentações complementares, então a gente pode utilizar sempre uma segmentação cruzando com outra. Tá? Só que com isso a gente sabe que vai diminuir cada vez mais o nosso público, só que a gente vai ser cada vez mais assertivo. Então, às vezes, a gente vai estar com uma segmentação, a gente pode estar atingindo 100 mil pessoas e com outra a gente vai atingir apenas 10 mil ou apenas 5 mil. Só que com essas 5 mil elas podem ser muito mais efetivas e trazer um resultado direto muito maior para a nossa empresa. Tá bem? Já concluindo, então, basicamente a nossa conversa, eu trouxe aqui 4 pontos de destaque para concluir, para encerrar todo esse bate-papo que a gente teve hoje. O importante é a estratégia. Então, a produção de conteúdos para Facebook e também o uso da publicidade através do Facebook, eles têm que estar totalmente alinhado com essa estratégia da empresa. Então, não adianta a gente fazer ações isoladas. Deve-se partir aí de um macro. Então, um macro aí de marketing digital e um macro aí de marketing como um todo para cada empresa, para as empresas de vocês, ok? O principal ponto, então, é resultados, então gere leads e se relacione com eles. Então, buscar que as pessoas, buscar que o Facebook seja um ponto de acesso para o seu site. Então, você utilizar o Facebook como um gatilho para levar as pessoas para o seu site, lá no seu site se relacionar com essas pessoas, ter páginas de captura, páginas de conversão para que essas pessoas possam virar leads da sua base, virar contatos da sua base, e você se relacionar e você construir um relacionamento aí com essas pessoas que são seus contatos. Tá? O terceiro ponto é fazer um planejamento de conteúdos alinhado com a persona, então alinhado com o teu público, com imagens que o teu público usa, com tom de voz que o teu público usa, com conteúdos que são de interesse do teu público. Então, nada adianta, voltando naquele ponto que eu falei de usar a foto do gatinho, a foto do animal. Nada adianta a gente utilizar uma foto de um gatinho se a gente não está vendendo rações. Tá? Então, buscar alinhar aí sempre as imagens, o texto e o conteúdo com o nosso público, com a nossa persona.
E último ponto, faça um planejamento de campanhas também. Não apenas impulsione posts. Não apenas publique um post e coloque ali, não, eu vou colocar R$5 para aumentar o número de pessoas que vão receber esse post. Poxa, mas se eu não sei quem são essas pessoas, se eu só estou impulsionando sem uma segmentação, sem um alinhamento com o meu público. Tá? E no planejamento de campanhas, já visualizar quais são os principais pontos que eu posso utilizar e quais são os principais tipos de publicidade que eu posso utilizar e como pensar formas aí já de mensurar os resultados das campanhas e fazer testes A/B, ou seja, fazer pequenas mudanças na nossa campanha para buscar melhores resultados. Né? Lembra aquele ponto que eu falei? Existem argumentos específicos com o público feminino que dão certo com o público feminino, mas não dão com o público masculino. Então, nesse planejamento de campanhas, a gente já tem que fazer esse trabalho de penso, tá bem? Então, concluindo, aqui eu deixo algumas referências, tá? Eu vou disponibilizar esses materiais para vocês. Eu vou enviar aí por e-mail para o Márcio e para o pessoal, depois eles compartilham com vocês. Aqui estão alguns links de alguns materiais do próprio Facebook e também da Resultados Digitais, para que vocês possam estar aprendendo um pouquinho mais aí sobre marketing no Facebook e como utilizar essa ferramenta aí de forma estratégica para o negócio de vocês. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Deixo meus contatos aqui. Tá? Me coloco à disposição aí para responder e-mails, se quiserem me adicionar no LinkedIn. Eu sou consultor especialista em resultados digitais. Tá? Então, nós temos aqui dentro dos resultados digitais algumas consultorias focadas somente no Facebook. Então, tanto da parte de produção de conteúdos para o Facebook, a parte de publicidade no Facebook, e como também gerar resultados aí em atração de mais visitas aí para o nosso site e também geração de mais leads e contatos para a nossa base, tá bem? Eu acho que o pessoal já publicou já tem algumas perguntas aqui. E eu vou responder as perguntas então. Tá? Opa. Vocês podem escrever através de chat que o pessoal que eu vou respondendo as perguntas, tá bem? Bom dia, Everton. Consegue me ouvir? Oi, estou ouvindo. Bom dia, Everton. É o Dimitri aqui. Obrigado pelo conteúdo, por compartilhar tudo conosco. Tá? Com certeza foi um conteúdo muito rico, cheio de informações, muito bem ilustrado também, por sinal. Só uma dúvida aqui. Eu não sei se todos sabem, mas você poderia compartilhar conosco qual seria o significado de lead, o que seria os leads? Foi um recurso muito comentado por você, mas eu não sei se todos... Ótimo.